E aí, galera, tudo bem? Iremos agora de matemática para o Enem. E o assunto que vamos abordar é a função de primeiro grau, função afim. Função afim, função de primeiro grau, é aquela função que o gráfico é na forma de linha, determinado como f de x é igual a x mais b. Lembrando que f de x pode ser trocado por y. Então, a gente pode determinar assim, ó, y igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear. B é onde toca o eixo y. E o a está relacionado à angulação formada com o eixo horizontal. Temos aqui nesse primeiro gráfico à esquerda uma reta, uma relação crescente. Quanto maior o x, maior o y. Nesse caso, o a, coeficiente angular, é positivo. Repara que B não está tocando acima, B é positivo. Já nesse gráfico da direita, é uma reta, uma função decrescente. O a aqui é negativo. Lembrando, quando o a é positivo, função crescente. Quando o a é negativo, a função é decrescente. Já nesse gráfico agora, é um gráfico de uma função crescente. E vamos estudar o significado do coeficiente angular. Vamos olhar um triângulo? Estou pegando esse triângulo aqui, transportando para cá. Aqui eu vou ter a variação do x, né? Seria x2 menos x1. Tenho aqui ΔX. E no eixo vertical, eu tenho quem? A variação do ΔFX. Vamos lá, calma. Vamos chamar aqui de y2 e aqui y1. Essa é vertical, então eu tenho a variação do y, o ΔY, 30 graus. E esse ângulo está aqui. Vou chamar esse ângulo de θ a princípio. Qual a relação que é cateto oposto sobre cateto adjacente na tangente? Tangente de θ é a variação do y sobre a variação do x. E aqui está dizendo que representa A. Pronto, quem é A? A representa a tangente do ângulo. O A é a relação entre variação do y sobre variação do x. Se quiser decorar mais bonitinho, vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E agora, sabendo que esse gráfico é de uma reta, é uma função afim. A questão já está é que a relação a y é igual a x mais b. Vamos determinar a função representada pelo gráfico? Tem os pontos. Esse meu ponto é 10 e 500. O outro ponto é o 30 e o 1000. Quem seria o a? O a é a variação do y sobre a variação do x. Quanto avaliou esse y? Vai ficar 1000 menos 500 sobre 30 menos 10. O a é igual 1000 menos 500 dá 500. 30 menos 10 dá 20, dividindo o a dá 25. Para achar o b, a função não é y é ax mais b? Y é igual a 25x mais b. Não tem um b, mas eu tenho um ponto. Vou usar esse menor, 10 e 500. X é 10 e y é 500. Vai ficar 500 igual a 25 vezes 10 mais b. 25 vezes 10, 250. Passa para o outro lado, diminuindo. Então, quem é b? Vai ficar 500 menos 250. b vai dar 250. Y não é ax mais b? Vai ficar 25x mais 250. Isso aqui. Sabendo que o gráfico representa a função y, ax mais b, determine o valor de a e b e a raiz da função. O que nós temos? O gráfico é uma função de primeiro grau, é uma função decrescente. Sabemos que a é negativo. Não temos b. b é onde toca no eixo y. Temos dois pontos. Quem é esse primeiro ponto aqui? Esse aqui é o ponto 1 e 3. X é 1 e y é 3. Já esse segundo ponto, eu tenho um ponto, x é 5 e y é 1. Lembrando, quem é a? A não é o coeficiente angular? Esse a aqui, ó, é igual à tangente do ângulo. Esse a aqui representa a inclinação da reta. Sabemos que a é igual à variação do y sobre a variação do x. Pode ser dado como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, qual o valor de a? A é igual. Vou chamar esse primeiro ponto, ponto 1. Então, esse aqui é x1, esse aqui é y1, esse aqui é x2, esse aqui é y2. Vai ficar y2 menos y1. Vai ficar 1 menos 3 sobre 5 menos 1. 1 menos 3 vai dar menos 2. 5 menos 1 vai dar 4. Simplificando, já achamos que a é igual a menos 1,5. E para achar o b, basta substituir o ponto. A função não é y não é igual a x mais b? Y igual a ax, y menos 1,5 de x mais b. O que eu faço agora?
substituo o ponto. Posso ter tanto o ponto 1 como o ponto 2. Vou substituir 1. X é 1, o y é 3. Para esse primeiro ponto, x é 1, y é 3. Então, no lugar de y, eu boto 3, que é igual a menos 1 meio vezes x, que é 1 mais b. Vai ficar menos 1 meio vezes 1, dá menos 1 meio, mais b é igual a 3. Passo 1 meio para o outro lado, vai ficar b, que é igual a 3 mais 1 meio. Tiro o MMC, MMC de 1 em 2 é 2, 2 por 1 é 2 vezes 3, 6. 6 mais 1 dá 7 meios. Pronto. Já achei o valor de a e de b da função. A é menos 1 meio e b é 7 meio. Só que a questão ainda está pedindo o quê? O valor da raiz da função. A função é dada assim, ó, y igual a x mais b. Vai ficar menos 1 meio de x mais 7 meio. Quem é a raiz de uma função? A raiz da função é o valor de x quando y é 0. Se nós formos continuar aqui, ó, eu tenho como gráfico, essa função vai tocar no eixo x. Isso é a raiz. É o valor de x quando y for 0 e igual a 0. E vou descobrir o valor de x. Vai ficar menos 1 meio de x igual a menos 7 sobre 2. Corto 2, multiplico menos 1, x é 7. Essa é a raiz da função. Achamos o valor de a, menos 1 meio, o valor de b, 7 meios e o valor da raiz. Já para essa questão, aí é uma questão que caiu no Enem. O saldo de contratações do mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteiras assinadas. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses de janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Posso montar um gráfico para entender o que está acontecendo. Lembrar, janeiro é mês 1, fevereiro é mês 2. Temos que no mês de fevereiro totalizou 880.605 trabalhadores. O mês 2 está relacionado a esse valor, 880.605. Então, esse aqui o ponto é o quê? É 880.605. Tem o primeiro ponto, que é o ponto 2, 880.605. E qual foi o incremento de um tempo para outro? Quer dizer que daqui para cá aumentou 4.300. Quer dizer que no mês 1 foi quanto? Vamos tirar 4.300? Ficou 876.305. Temos que achar o valor de A e B. O A é o coeficiente angular, mas sabe que o A é a taxa de variação, é o quanto está aumentando ou diminuindo a função. Não está aumentando 4.300? Pronto, já sei o quê? Que A é 4.300. Só não pode ser o quê? A letra B. Pode ser a letra A, C, D ou E. E agora, para achar o B? B, qual é o valor de B? B é o valor da função quando x for 0. B é o valor da função quando x for 0, quer dizer, onde toca no eixo y. Ficou y igual a 4.300x mais b. O que eu faço agora? Eu substituo um ponto, ou o primeiro ou o segundo. Vou escolher esse ponto aqui, porque é menor. No lugar de y vai ficar 876.305, que é igual a 4.300 vezes x, o x aqui é 1 para esse ponto, mais b. Multiplico e passo para o outro lado subtraindo. Vai ficar o valor de... vai ficar b igual a 876.305 menos 4.300. Subtraindo b, vai ficar 872.005. Achamos o valor de A, o valor de B, letra C. É a taxa de variação. Eu nem precisei fazer o A, porque eu já sei o quanto está aumentando. Mas, na dúvida, o A é o quê? Variação do y sobre variação do x. Diminuo isso aqui, ficando y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Não vou fazer, mas a gente sabe que isso aqui, se esse aqui é meu ponto 2, aqui é meu x2, y2. Se esse for meu ponto 1, esse é meu x1, esse é y1. Substituo e acharia o A da mesma forma. Tudo bem? E vamos partir para a próxima.
E para essa próxima, tem mais uma questão de prova do Enem. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de reservatório foi monitorado um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Temos uma função linear e vamos pegar os pontos. Aqui tem esse ponto certinho, ó, o 30 com 1, primeiro ponto, o ponto 1 e 30, e o outro ponto, 6 e 10. X é 6 e Y é 10. Quem o A é a variação do Y sobre a variação do X. Vai ficar 30 menos 10, o Y variou de 30 para 10, e o X variou de 1 para 6. 30 menos 10, 20. 1 menos 6, menos 5. O A é menos 4. Vamos achar B? Cuidado. B é onde toca o eixo Y. Mas 30 não pode ser B, porque aqui é um 1, aqui não é o eixo Y. O eixo Y sai do zero, quando o X for zero, não é isso? Então, vamos lá achar o valor de B. Temos que Y é igual a X mais B, Y, Y menos 4, X mais B. Vou pegar esse primeiro ponto, 1 em 30, X é 1, Y é 30, então vai ficar 30 igual a menos 4 vezes 1 mais B. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, vai ficar B menos 4 igual a 30. O menos 4, se é menos, passa para o outro lado somando. O valor de B vai ficar 30 mais 4, B é 34. Achamos a função y igual a menos 4x mais B. Y é igual a menos 4x mais B, que é 34. Só que a questão quer que atinja o nível zero de sua capacidade. A capacidade é o y. Então, no lugar de y, eu vou substituir por zero. E igual a zero vai ficar menos 4x igual a menos 34. Multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar 4x igual a 34. Que é x 34 sobre 4, que vai dar 8,5. Pronto, cuidado. Só que ele quer após o 6º mês. Do 6º para 8,5 dá 2 meses e meio. Letra A. Já essa segunda questão já é uma questão Unesp. Em um experimento com 7 palitos de fósforo idênticos, 6 foram acesos nas mesmas condições e ao mesmo tempo. A chama de cada palito foi apagada depois de 3 segundos. E em seguida, anotou-se o comprimento X em centímetros, de madeira não chamuscado em cada palito. A figura a seguir indica os resultados do experimento, um modelo matemático consistente com todos os dados obtidos no experimento. Permite prever que o tempo necessário é suficiente para chamuscar totalmente palito de fósforo idêntico ao que for usado no experimento é de, se vocês forem observar, aqui é um gráfico de uma função afim, uma função decrescente e um gráfico de linha. Temos o eixo das abscissas, que representa o tempo, e o eixo vertical das ordenadas, que representa a altura. Então, esse primeiro ponto é o zero com 10,5. Primeiro ponto, temos o 0 e o 10,5. Já o segundo ponto, vou ter o ponto, o tempo, 3 e 10. E o segundo ponto vai ser 15 segundos com comprimento de 8. Pronto, com 2 pontos eu consigo achar minha reta, consigo achar minha função, minha relação. Vou usar esse primeiro e o segundo. Y não é ax mais b, porque eu sei que é um gráfico de uma função afim. Primeiro ponto, x é 0 e y é 10,5. Vai ficar 10,5 igual a A vezes 0 mais B. Qual o valor de B? B deu 10,5. Já o segundo ponto, vamos usar o 3 e 10. Y não é igual a x mais b, y igual a x, só que b já sei que é 10,5. X é 3 e y é 10. No lugar de y eu boto 10, que é igual a A vezes 3 mais 10,5. Passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 3A mais 10,5, só estou ajeitando, não passei ainda, é igual a 10. Passa diminuindo, 3A vai ficar 10 menos 10,5 dá menos 0,5. A vai ficar igual a menos 0,5 sobre 3. Posso dividir? Posso ajeitar? Posso, mas eu vou deixar dessa forma. Por quê? Como é que vai ficar minha função? Y igual a menos 0,5 x sobre 3 mais b. O que a questão está querendo? Quer saber o tempo para chamuscar totalmente um palito. Lembrar,
O nosso y está sendo representado pela altura e x é o tempo. Para chamuscar totalmente, qual o valor do y? Para chamuscar totalmente, o valor de y tem que ser o quê? Zero. Vou pegar essa função e igualar a zero. Passo 10,5 para o outro lado, vai ficar menos 0,5 x sobre 3 é igual a menos 10,5. O 3 passa multiplicando, vai ficar menos 0,5 x, que é igual a 3 vezes 10,5, vai dar menos 31,5. Multiplico com menos 1. Qual o valor de x? X vai ficar 31,5 dividido por 0,5. Dividindo vai dar 63 segundos. 63 segundos são 1 minuto e 3 segundos. Essa questão também é uma questão de uma prova Unesp. Dois dos materiais mais utilizados para fazer pista de rodagem de veículos são concreto e asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostra o segmento de reta nos gráficos. Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após as duas relações, tanto para a pista de concreto como para a pista de asfalto, é uma relação linear, é uma função afim. O que vai acontecer? A pista de asfalto vem aumentando e a pista de concreto vem decaindo. Chega um ponto que elas se encontram. E é isso que a questão está querendo. Quanto tempo vai demorar para ter a mesma porcentagem de reflexão? Primeiro, vamos fazer o concreto? Concreto, o concre. Repare, toda vez que eu tiver uma função onde ele toca o eixo y, é o valor de b. A função é determinada como y igual a x mais b. O b de concreto já é 35. E o a, lembrando que a é o quê? A é a variação do y sobre a variação do x. Vamos fazer concreto. O a é a variação do y. Esse y aqui, vou pegar daqui até aqui. Variou quanto? Variou 10. E o x variou 6. Primeiro, vamos pegar os pontos para o concreto. Vai ficar no concreto, primeiro ponto, o 0 e 35. E o segundo ponto, 6 e 25. 6 e 25. O a, né, a variação do y sobre a variação do x, vai ficar 35 menos 25 sobre 0 menos 6. Vai ficar 35 menos 25 dá 10 sobre menos 6. Achamos já a função concreto. Y igual a menos 10 sobre 6. X mais b. Quem é b? B é 35, porque onde toca o eixo y é b. Já a função asfalto, vamos botar aqui, vai ficar o ponto, b já é 10, já sei disso, b é 10. Eu vou ter o ponto, primeiro ponto, 0 e 10. E outro ponto, 6 e 16. Qual o valor de a para essa função? Variação do y vai ficar 10 menos 16 sobre 0 menos 6. 10 menos 16 vai dar menos 6 sobre menos 6 vai dar essa função. Asfalto é determinada assim, y igual a x mais b. Um x, que é um b, é 10, um x mais 10. Pronto. Temos a função asfalto e a função do concreto. A questão quer saber onde pela primeira vez vão ter a mesma porcentagem. Quer dizer que essas funções vão ser iguais. Então, vou igualar menos 10x sobre 6 mais 35, menos 10x sobre 6 mais 35, igual a 1x mais 10. Passo o x para o meu membro, 35 passa para o outro lado, vai ficar menos 10x sobre 6, menos 1x, que é igual a 10 menos 35, vai ficar menos 25. Tiro o MMC, vou fazer aqui em cima, entre 1 e 6, MMC entre 1 e 6 vai dar 6, coloco os dois lados, 6 por 6 vai 1, vezes 10 dá menos 10, 6 por 1, 6 vezes 1x dá menos 6x. 6 por 1, 6 vezes 25 dá menos 150. Corto o denominador, vai ficar menos 16x igual a menos 150. Multiplico por menos 1 vai dar torno positivo. Então, quem é x? 150 dividido por 16, que vai dar 9,375 anos. Letra B. Quer dizer que quando é que vão atingir pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão com 9,375 anos? E chegamos assim ao final. Forte abraço!